Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. A gente vai falar sobre defeitos da migração neuronal. Na verdade, essa é uma segunda parte de uma aula que nós começamos a falar sobre anomalias do desenvolvimento cortical. Então, essa é uma segunda parte, eu acho até essa parte mais interessante do que a primeira. Eu vou falar um pouco sobre, na verdade, essa aula aborda tudo que pode acontecer em termos de migração neuronal e é bem mais interessante quando a gente entende as vias genéticas que estão envolvidas nisso. Fica mais fácil da gente entender esses processos, esses defeitos, então fica mais fácil da gente entender e laudar. Esse aqui é um esquema que eu mostrei também na primeira aula, e eu vou bater um pouquinho ele de novo rapidamente, só para relembrar que, na verdade, isso é como se fosse uma parte do cérebro. A gente tem essa margem ventricular, temos a zona ventricular, que é essa zona que fica mais próxima ao ventrículo, onde habitam as células progenitoras, que vão se proliferar, e depois desse momento de proliferação, elas vão começar a migrar. Nós temos um personagem muito importante para essa migração neuronal, que é a célula da glia radial, que é essa cinza. Ela tem uma polaridade que se conecta desde dessa margem ependimária, que a gente chama de margem apical, até a pia mater, que seria essa margem basal, como se fosse essa linha azul aqui. Então, a célula da glia radial, ela mantém essa polaridade. Sem ela, esses neurônios que são ainda células progenitoras, mas que durante a migração vão se especializando, eles não conseguem formar as camadas, as 6 camadas corticais de uma forma apropriada. Então, o grande personagem nesse teatro é a célula da glia radial e a sua polaridade, não só o seu citoesqueleto, como também essa conexão que ela tem, né, com o neuroepêndima e com a pia mater. Então, falando sobre os defeitos de migração neuronal, na classificação do Barkovit de 2012, a gente vai falar um pouco, elas estão localizadas no grupo 2, tá? Então, a gente tem os defeitos 2A, 2B, 2C e 2D. Então, vamos começar falando um pouco do 2A, que é em relação ao neuroepêndima. O que é o neuroepêndima? São as células da glia radial que estão nessa disposição uma do lado da outra. E elas, para ficarem, né, coladinhas uma do lado da outra, elas precisam dessa adesão entre duas proteínas, que é a caderina e a actina. Então, essa adesão ela tem que ser forte o suficiente para aguentar algumas forças tensionais que estão acontecendo durante o neurodesenvolvimento. Quais são elas? Primeiro, lembre-se que eles estão perto dos ventrículos, então a gente tem a produção do líquor, essa pressão licórica, ela vai aumentando no interior do ventrículo. Então, essa adesão, ela precisa resistir a esse aumento tensional. E outra tensão é justamente as próprias células da glia radial, que são células progenitoras e que vão gerar neurônios, elas mesmas geram neurônios ou então geram outras células iguais a ela. Lembra, na primeira aula eu falei que existe a divisão assimétrica, quando elas geram, célula-mãe gera um neurônio e uma célula da glia radial, ou então divisões simétricas, quando uma célula da glia radial gera outras 2 filhas que também são células da glia radial. Então, quando ela tem uma divisão assimétrica, gerando neurônio, o que vai acontecer? Os neurônios eles vão começar a migrar por essa extensão da célula da glia radial. Então, ela precisa manter essa polaridade. E essa proliferação neuronal, ela também exerce uma pressão sobre essa adesão da caderina com a actina. O neuroepêndima, na verdade, essa linha azul que está aqui embaixo, ela não existe. É só para mostrar para vocês que o neuroepêndima, de fato, ele vai ser a própria célula da glia radial. São aquelas células que vão se posicionar, vão ter essa polaridade, elas vão proliferar, elas vão dar células filhas, mas elas não vão sair dessa forma, dessa polaridade, e no final de tudo, algumas vão permanecer com essas adesões íntegras e elas vão se especializar em célula ependimária. Então, o próprio neuroepêndima,
ele é formado pelas células da glia radial que se especializaram, tá? Então, o que acontece nesses defeitos do grupo 2A, que são defeitos do neuroepêndima? É quando a gente tem mutação nessa adesão, entendeu? Algumas proteínas ou algumas moléculas que estão envolvidas nessa adesão caderina-actina. Então, ela é uma adesão fraca. Quando se começa a ter as forças tensionais do líquor, produção licórica e proliferação celular, essa adesão ela se rompe. E aí, o que acontece? A célula da glia radial, ela prolifera, ela se multiplica, mas ela, como rompeu essa adesão, ela perde essa polaridade. E é justamente nesse primeiro momento da migração, que é logo após a proliferação celular que rompeu a adesão. Então, essas células filhas, elas acabam permanecendo, né, se especializando em neurônios, mas permanecendo nessa linha de neuroepêndima, que no futuro, como não é um processo, não é um defeito de proliferação, elas conseguem proliferar. Então, o que vai gerar isso? O que na radiologia a gente vai ver? A gente vai ver aquelas heterotopias periependimárias. E se a gente observar essas heterotopias periependimárias, normalmente elas estão bem na parede do ventrículo e quase mergulhadas para dentro do ventrículo. É justamente porque elas estão na linha do neuroepêndima. Então, as heterotopias periventriculares, elas são defeitos, roturas do neuroepêndima. É por isso que isso acontece. Então, vamos ver um pouquinho. Existem várias proteínas e moléculas envolvidas nessa adesão. É claro que a gente não vai ficar decorando tudo, mas eu trouxe assim 2 exemplos que são parte dessas proteínas de tráfego, que são exemplos bem clássicos na literatura, que um é um defeito na filamina A e outro é um defeito dessa proteína. Se a gente for ver as heterotopias periependimárias, a gente percebe que são pequenos nódulos de neurônios que já são especializados em neurônios, é a substância cinzenta, são distribuídos pelas paredes dos ventrículos, eles estão quase mergulhando, eles estão bem na linha do neuroepêndima, porque foi uma ruptura do neuroepêndima. Então, aqui o da filamina é muito clássico, eles acabam recobrindo tanto a parte anterior do ventrículo como o corpo do ventrículo, mas eles não recobrem a porção temporal, tá? Então, isso é clássico da filamina. E esse outro gen que é a mesma coisa, um defeito nele vai produzir, né, outros nódulos periependimários que também periventriculares que também nessa linha periependimária. Falando um pouco dos defeitos do grupo 2B e do grupo 2C, o que acontece aqui em termos de migração neuronal? O defeito aqui está no citoesqueleto da célula da glia radial. Esse citoesqueleto muitas vezes não, a maioria das vezes é formado por microtúbulos. Então, é quando a gente tem um defeito nesses microtúbulos. Quando o defeito, essa mutação, ocorre de uma forma difusa em todos os neurônios que estão ali, na verdade, neurônios não, em todas as células progenitoras, nas células da glia radial, a gente tem um defeito difuso e é o que vai ocasionar a lisencefalia ou a heterotopia em banda. Na verdade, é um defeito que pega os dois lados, os dois hemisférios, é bem difuso. Mas quando você tem apenas uma ou poucas células da glia radial que apresentam a mutação, você tem um defeito focal. Então, qual é a dinâmica aqui? O defeito não está nessa adesão das células da glia radial da caderina com a actina, ela não está nessa adesão, não está no neuroepêndima, ela está no citoesqueleto. Então, com as forças tensionais da proliferação neuronal, o citoesqueleto ele não aguenta essa migração. Então, os neurônios eles conseguem proliferar, as células da glia radial, eles se especializam em neurônios, eles vão subindo, só que essa polaridade da glia radial, ela acaba rompendo, ela acaba modificando. Então, ela retrai esse processo. Então, essa célula proliferada, ela consegue ter o início da migração, mas ela para no meio do caminho porque você tem uma retração desse processo basal. E por isso que essas células ficam paradas normalmente nessa placa subcortical. Não é nem nessa zona subventricular, é um pouco mais assim, né? Que eu tive que fazer os 2 desenhos para o grupo B e para o grupo C, e aí acabou ficando um pouco mais baixo. Mas quando é um defeito difuso, você tem essa retração, os neurônios não conseguem mais migrar, eles vão parar na placa subcortical. Quando é difuso, vai ser aquela heterotopia em banda, que a gente conhece por lisencefalias, né, a forma clássica, mas eu vou mostrar todos os tipos. Ou então, quando é um defeito focal, você vai ter uma heterotopia focal, é aquela ilha de substância cinzenta perdida no meio da substância branca.
tá? Então, isso é por um defeito na manutenção da polaridade da célula da glia radial. E o último defeito que a gente vai ver, na verdade não é um defeito, aqui é o seguinte, eu acabei de falar que essa polaridade da célula da glia radial é mantida pelos microtúbulos. Na classificação de 2012, a gente percebe que existem vários genes no grupo 2, que são esses grupos de migração neuronal, que são genes relacionados ao microtúbulo, ou então as proteínas associadas no microtúbulo que dão estabilidade a eles. Só que em 2012 não existia o entendimento como um grupo das tubulinopatias. Esse termo ele não era usado, né? Isso foi sendo amadurecido depois. Então, os microtúbulos, na verdade, as tubulinopatias, elas são defeitos que estão compreendidos dentro da classificação de 2012 do Berkovits, mas eles não estão num grupo específico, eles estão espalhados normalmente ali no grupo 2, tá? As letras é que vão variar. E as tubulinopatias, o que foi esse entendimento a mais? É porque ele é um defeito muito mais complexo. Os microtúbulos, eles estão associados a vários momentos celulares. Um deles eu mostrei na primeira aula, que era a proliferação celular. Eu mostrei que a gente precisava fazer aquele spindle, né, para você conseguir separar o centríolo de um lado, o centríolo do outro, para você poder separar irmãmente, igualmente para as duas células o DNA. Então, a gente precisava da formação desse fuso celular. E esse fuso é feito por microtúbulos. Então, você tem um defeito de proliferação celular quando você tem uma tubulinopatia. Ou então, você vai ter um defeito na polaridade da célula da glia radial, que foi aquele slide que eu mostrei anteriormente. As células começam a migrar, mas como você tem a retração do processo basal, essas células acabam parando no meio do caminho, não conseguem migrar até a córtex. Ou então é um defeito de formação de sinapse, porque para a célula mudar a morfologia dela, para ela começar a crescer, né, um dendrito, ela precisa da formação desses microtúbulos. Os dendritos, eles são formados pelos microtúbulos. Então, já dá para entender que tubulinopatias é um defeito muito complexo, muito mais complexo. E hoje eles foram assim, existem artigos, a gente consegue entender um fenotipo quase que especial para as tubulinopatias. São defeitos de migração neuronal também, mas eu entendo que são defeitos muito mais complexos, porque eles não lidam só com a migração, eles lidam também com a formação de sinapses, a axonogênese, e lidam também com a proliferação celular, então com as microcefalias. Então, o que a gente viu nesses slides que são mais ilustrativos é isso aqui que eu estou colocando apenas de outra forma, é a mesmíssima coisa. Então, a gente tem os defeitos do neuroepêndima, que vão gerar as heterotopias periventriculares, que faz parte do grupo 2A. A gente tem os defeitos de migração difusa, quando os neurônios param no meio do caminho, que na verdade é um defeito da polaridade dos microtúbulos. Então, elas fazem parte do grupo 2B, são as lisencefalias ou as heterotopias em banda. Quando é uma mutação mais focal, a gente tem alguns defeitos, são as heterotopias que são mais isoladas, né, às vezes unilaterais, que existem várias formas delas aparecerem, então elas podem ser subcorticais, elas podem ser curvilíneas, elas podem ser transmanto, ou seja, ela é focal, mas ela se conecta desde a margem ventricular até a córtex, entendeu? Então, essas são do tipo 2C. São os defeitos de migração tardia, eu ainda vou falar sobre eles, porque em termos de imagem radiológica muda um pouco. E as tubulinopatias que eu trouxe, coloquei aqui no cantinho, que elas não existem como um grupo específico na classificação de 2012 do Berkovits, mas ela foi entendida depois de uma outra forma, mas que faz parte também de defeitos de migração. Então, se forem pegar o artigo de 2012, nós vamos estar falando disso tudo aqui até de um pouquinho mais, é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai estar falando. Eu trouxe esse slide para mostrar esse artigo que eu achei bastante interessante. Ele não fala de todos os tipos de heterotopia, mas ele explica muito bem essa fisiopatologia. Tem uns desenhos muito bonitinhos, então quem tiver interesse pode baixar esse artigo e dar uma lida. Isso aqui foi o que eu mostrei para vocês nos outros slides, a gente não precisa repetir. E agora um pouco da imagem radiológica, como é que a gente olha e como é que a gente interpreta.
Então, a gente está falando dos defeitos de migração que são do grupo 2, migração neuronal. O grupo 2A, como eu falei, são defeitos do neuroepêndima, são essas heterotopias periventriculares. E como é que a gente, na imagem, vai estudá-las? O que é importante dizer, tá? Importante aqui é dizer o seguinte: onde esses nódulos de heterotopia periventricular eles se encontram? Se eles se encontram preenchendo todas as paredes do ventrículo, que seria essa última forma aqui, que é a forma difusa. Então, você tem desde o prolongamento anterior até o corpo do ventrículo, a região do trígono ventricular, a região occipital e a região temporal. Então, as heterotopias, elas acabam acolchoando toda a parede ventricular. Então, isso seria uma heterotopia difusa, uma forma difusa. Ou se ela é uma forma que é mais anterior, preenchendo só o prolongamento anterior e o corpo, ou se ela é uma forma mais posterior, que não preenche o corpo, mas começa ali na região do trígono, a parte occipital e a parte temporal. Por que isso? Então, esse artigo trouxe a seguinte informação, que essas heterotopias que são mais posteriores, elas normalmente estão mais relacionadas às malformações de fossa posterior e de corpo caloso. E ele explica que em relação às malformações, essa associação com as malformações de fossa posterior, isso acontece porque no neurodesenvolvimento, o tubo neural, na verdade, ele é dividido por domínios moleculares. Se você tem uma mutação em algum gene que está posicionado ali na porção mais posterior do encéfalo, você pode ter uma dominância molecular, que é uma mutação, então você pode ter uma alteração também dessa transição desses domínios moleculares. Então, a chance de você ter algum desarranjo, alguma alteração da fossa posterior seria maior quando os defeitos, quando essa heterotopia acaba pegando esses prolongamentos ventriculares mais posteriores. Essa é a explicação que o artigo traz, tá? Então, aqui na imagem é o que a gente tem dessas alterações, dessas divisões, né, anterior, difuso ou posterior. A filamina, ele é um tipo que é só anterior, como eu falei, é clássico, você tem essa heterotopia periventricular mais na porção anterior dos ventrículos, ele costuma poupar a porção temporal. Então, são defeitos da filamina. Quando a gente tem, vamos para esse cantinho aqui, né, um defeito mais difuso, tá? Você tem desde do corpo do ventrículo e também na margem, né, no prolongamento temporal. Quando é mais anterior, você pode ter uma coisinha mais simples, mais discreta, tá vendo? Pegando só a porção anterior do ventrículo. E esse último, que seria a forma que a gente teria que procurar alterações de fossa posterior, é quando você não tem nada nessa porção anterior ou no corpo ventricular, você não tem heterotopia aqui, mas quando você olha o prolongamento occipital e o temporal, você acha essas heterotopias. E aí, nesse caso, você teria que ativamente procurar pela fossa posterior e ver se existe algum grau de hipoplasia, tá? Ou normalmente do cerebelo, mas olha direitinho vermes. Dá uma olhada também no corpo caloso, que também estão mais associados também à digenesia de corpo caloso, diferente das outras formas. Então, aqui que fica essa informação, tá? Em relação às heterotopias periventriculares. Como é que é a imagem em relação ao grupo 2B, né? Que é aquela forma relacionado à perda da polaridade da célula da glia radial. Então, a gente tem um defeito de microtúbulos, mas é um defeito difuso. Então, normalmente a gente vai ter aquelas lisencefalias ou as heterotopias em banda. Todos esses genes que eu coloquei aqui, eles são genes relacionados aos microtúbulos. Então, a forma da gente analisar essa imagem é ver onde está o pior defeito, onde é mais lisencefálico, ou onde é mais paquigírico, ou onde tem maior heterotopia em banda, onde a espessura desses neurônios que estão heterotópicos em banda é maior. É dessa forma que a gente vai procurar. Então, aqui tem alguns exemplos para a gente entender que esses genes eles podem dar fenotipos, ao mesmo tempo que são semelhantes, existem algumas nuances que são diferentes. Então, por exemplo, no DCX, que é a dobocortina, o gradiente aqui é pior anteriormente e melhorzinho na porção mais posterior. Já na lisencefalia, que essa é a lisencefalia clássica, que né, a gente sempre lê nos artigos e ouve falar, está nos livros textos. Então, aqui é o gene que é o LIS1, normalmente é o contrário, você tem uma porção posterior pior, mais paquigírica, uma heterotopia em banda mais
espessa, né, que está maior aqui atrás, e a porção mais anterior melhorzinha. É claro, melhorzinha que eu digo assim, existe todo um defeito difuso, mas vocês entendem o que eu estou falando. Essa aqui, classicamente, esse gene, você tem a agenesia do corpo caloso, tá? O defeito é difuso, ele é ruim para todos os lados, mas está associado com genitália ambígua. Então, uma criança que tem esse grau de lisencefalia, de paquigeria difuso, heterotopia em banda com genitália ambígua, normalmente é esse gene que está relacionado. E em relação a que é a rilina, né, que é uma outra proteína, que é a lisencefalia do tipo rilina, é uma lisencefalia difusa também, existe uma paquigeria difusa e está relacionado à hipoplasia cerebelar. Então, são alguns fenotipos de lisencefalia que têm umas nuances, mas que podem nos dar a dica de qual é o gene dominante ali, aonde estaria o defeito, qual seria o gene candidato, entendeu? A imagem tem que ajudar a gente de alguma forma, né? E passando agora para o grupo 2C, que é a mesma coisa, é perda da polaridade da glia radial, só que de uma forma, entre aspas, um pouco mais focal, apesar de que eu vou mostrar alguns defeitos que são bastante assim, bizarros, né? Determinadas heterotopias com umas formas bem aberrantes, mas eles não são difusos que nem essas heterotopias em banda. Então, como é que a gente vai ver isso, né? São várias morfologias dessa heterotopia, podem ser subcorticais, transmanto, curvilíneas, sublobar. Por esses 3 exemplos aqui, a gente já vê que elas podem ser muito diferentes. Vamos dar uma olhada nesses outros exemplos. Então, quando a gente chama de migração transmanto, é aquela heterotopia que ela se conecta, né? Ela vai desde a margem ventricular até a córtex, ela encosta na córtex. Então, você pode ter defeitos assim bastante bizarros, né? Que não são difusos, mas eles não deixam de ser extensos. Normalmente você vê esses cachos, são heterotopias curvilíneas, você tem uma alteração também da morfologia ventricular, podem comprometer só um hemisfério, por isso que às vezes eles chamam de heterotopia sublobar, tá? Podem ser defeitos que nem esse aqui, são tão curvilíneos que às vezes parece até que tem uma outra córtex crescendo aqui dentro. Às vezes você pode ter algumas áreas císticas no meio, como se fosse uma porção ali de líquor meio que sequestrada no meio dessa heterotopia. Então, são defeitos bastante extensos, às vezes relacionados à hipoplasia da fossa posterior, relacionado a um Down de Walker. Né? Quando tem sempre uma mutação, você tem que procurar por várias outras. Né? Mas esse seria, no caso, a descrição de uma heterotopia transmanto. Ou então elas podem ser defeitos assim mais discretos, que nem esse aqui, não deixa de ser transmanto, né? Se conecta desde a margem ventricular até a córtex, mas é uma coisa mais local, né? É menos bizarra. Outros que são mais projetados para a margem ventricular, mas também seguem essa extensão toda transmanto até a córtex. Outras fazendo esse aspecto mais curvilíneo de novo, como se fosse, né, em cachos. E essa descrição que eles sugerem que a gente use, pelo menos chega a falar que é transmanto, né? Diferente de uma coisa mais focal, uma ilhota de neurônio perdida no meio da substância branca, não é o que a gente vê no transmanto. E aqui eu trouxe que seria a forma assim, mais bizarra, que é uma malformação muito rara, chamada de um cérebro dentro de um cérebro, né? Seria o brain-in-brain malformation. É claro que isso aqui a gente pode descrever também como uma heterotopia, mas é um defeito muito mais complexo, não é só uma heterotopia. Então, na verdade, você tem uma formação de córtex mesmo, com fendas licóricas e com vasos passando no meio dessa heterotopia, que é como se tivesse um cérebro crescendo dentro de um cérebro. Normalmente são defeitos de linha média, eles ocorrem mais na linha média, e estão associados com a adesão do tálamo. Tá? Um tálamo fundido. Então, é só para a gente poder graduar que existem aquelas heterotopias que normalmente é o que a gente pega no dia a dia, e existem esses defeitos que são muito mais bizarros, que não deixam de... A gente pode descrever como uma heterotopia, mas também que tem que descrever as outras coisas. Então, para a gente saber até onde esses defeitos, esses cérebros tão mal formados, eles, né, até onde a gente pode ter de malformação, qual é o grau
a severidade, né, dessas heterotopias. Então, chega a ser até isso, né, essa malformação super rara, mas aquela história, né, um dia vai acontecer, tá? Ou então tem outras heterotopias que elas são mais caprichosas, tá? Então, assim, que eles chamam de como se fossem umas fendas, né? Uns sulcos mais profundos, esse deeply enfolded heterotopias. Então, esse sulco não é para ser assim, esse está muito profundo, tá vendo aqui desse lado? Está muito profundo, não é para ser assim. Então, são mais caprichosas, são esquisitas, a gente não costuma ver, que nem essa aqui, tá vendo? É bem caprichoso, tá? Isso também é uma heterotopia. Isso tudo foi o que eu já falei, é só para a gente se situar em relação à classificação. O grupo 1 eu falei na primeira aula, o grupo 2 são esses três que eu falei agora, o 2A, o 2B e o 2C. Isso aqui é só para a gente prestar atenção em como que, é uma sugestão, na verdade, como que a gente pode descrever quando a gente se depara com uma heterotopia. Então, a gente falou sobre a distribuição, quando é periventricular, quando é heterotopia em banda, sobre o gradiente, se é anterior, se é posterior, e dá uma olhada na fossa posterior, que às vezes elas podem estar relacionadas com hipoplasia da fossa posterior. E do tipo 2C, que são essas mais bizarrinhas, né? Não são difusas, pegando os dois hemisférios, muitas vezes pega só um, mas a gente tem, assim, formação de curvilíneas, múltiplos nódulos, brain-brain, são heterotopias transmantos, né? Aqui são sortidos, né? Tem vários tipos para a gente descrever. Em relação às tubulinopatias, como eu falei, a gente pode agrupar, apesar delas fazerem parte da classificação 2012, não como um grupo delas, mas espalhados em outros grupos, mas existe um aspecto de imagem que nos ajuda a entender se a gente está diante do que se chama da tubulinopatia. Então, como é que a gente vai ver isso? São lisencefalias, são paquigirias, hipoplasia do corpo caloso normalmente está associado, hipoplasia do corpo muito difícil não estar. Hipoplasia cerebelar também normalmente está associado com algum grau de hipoplasia cerebelar. Essas anormalidades dos núcleos da base é muito importante. Isso aqui isso é o que vai dizer para a gente se a gente vai estar diante das tubulinopatias. Eu vou mostrar. Vou falar um pouquinho sobre essas duas, muito semelhantes na imagem, aquela velha história, né? São genes diferentes, mas o fenotipo radiológico é muito parecido, e aí fica realmente muito difícil. E essa forma aqui que é muito específica, e se a gente vê a imagem, a gente não esquece mais, tá? Essa ribbon-like heterotopia. Vamos ver como é que é. Então, está relacionado ao grupo 2B, sim. É um defeito de migração? Se é difuso? Parece que sim, mas isso eu não achei em nenhum artigo, isso foi um questionamento meu. E é um defeito mais complexo? Com certeza, porque os microtúbulos envolvem várias etapas, né, do ciclo celular. Em relação às tubulinas propriamente dita, a gente tem três tipos, na verdade, a tubulina alfa, a tubulina beta, ainda tem a tubulina gama, que não é muito falada, não sei se ela não deve estar muito relacionada à malformação, e existem as proteínas associadas das tubulinas, que são essas aqui. Então, você pode ter um defeito nas próprias proteínas, nas próprias tubulinas, ou defeitos nas proteínas associadas. Essas proteínas associadas, o que elas fazem? Elas dão estabilidade a esse microtúbulo, então elas ajudam muito. Então, tanto um defeito aqui quanto um defeito aqui vai dar uma tubulinopatia. Então, para que servem os microtúbulos? Como eu falei, citoesqueleto, migração neuronal, ou seja, a polaridade da célula da glia radial. Se ela não tiver essa polaridade, você não vai ter a migração neuronal. E a formação de sinapses, que é aquilo que eu já falei também em outros slides, a gente precisa da formação dos microtúbulos para fazer esses dendritos crescerem e encontrar outros dendritos. Só assim que se forma uma sinapse. Então, sem os microtúbulos, isso também não é feito. Então, a tubulinopatia, ele também é um defeito de axonogênese. Você não consegue fazer sinapse, você não consegue formar feixes. Então, é um defeito super complexo. Deixa eu sair daqui. Então, o que a gente tem, né? A forma clássica, que é aquela heterotopia em banda, a lisencefalia mesmo, sem nenhum giro, tá bom? Que é a síndrome de Miller-Dicker, esse é clássico. A double cortina é a parte que é pior na frente do que atrás, a gente ainda assim tem a heterotopia em banda. Se forem homens, eles nascem mais lisencefálicos, é uma lisencefalia. Em mulheres, você até tem uma certa paquigiria, e a gente acaba tendo esse fenotipo da heterotopia em banda também, mas com algum giro. Tá? A dineína, você vê que em termos de fenotipo radiológico é tudo muito parecido.
Adineína, novamente, a gente tem a paquigiria, neurônios parando aqui, heterotopia em banda. E ainda assim a lisencefalia do tipo 1, que é o mesmo exemplo dali, mas mostrando que a parte posterior, o gradiente posterior é pior, como a gente tinha visto também no outro slide. E anteriormente a gente ainda tem um giro ou outro formando uma paquigiria. Aqui, que é uma forma mais bizarra que eu falei para vocês, que olhando essa imagem a gente não vai esquecer mais que está relacionado a esse gene, que também é um gene relacionado a microtúbulos. Então parece que tem uma córtex surgindo aqui, né, periventricular. Tá? Então eles chamam de como se fosse uma heterotopia em faixa, né? A tradução seria mais ou menos isso, um ribbon-like heterotopia. Então fica essa imagem bem esquisita, bem bizarra, que a gente não vê nas outras tubulinopatias. Então isso facilita para a gente estreitar o diagnóstico genético da mutação, pedir um painel específico para esse tipo de gene. E lembrar uma coisa que vai ser difícil para a gente gravar, mas que essa é uma tubulina, que é a tubulina beta 4A, que não causa microcefalias ou lisencefalias. O que ela causa é uma hipomielinização, porque ela afeta a citoarquitetura dos oligodendrócitos. Então, nos artigos um pouco mais antigos sobre leucodistrofias, sobre doenças de substância branca, era conhecida uma doença chamada hipomielinização com atrofia dos gânglios da base e do cerebelo. E hoje se sabe que essa doença é causada por uma tubulina. Então, é uma tubulinopatia, só que dos oligodendrócitos. Tá? Então, eu trouxe porque é a única tubulinopatia que causa hipomielinização. Então, atrofia dos gânglios da base e do cerebelo, com hipomielinização. Essa criança tem mais de 2 anos e não tem nenhuma substância branca. Tá? Então, qual seria o fenotipo radiológico das tubulinopatias? O que é importante? A gente já sabe que vai dar lisencefalia, heterotopia em banda, paquigiria. A gente viu que as tubulinas estão relacionadas a esse fenotipo. Mas qual é o resto, né? O que mais tem nesse fenotipo que pode nos ajudar? Esse dismorfismo dos núcleos da base, essa forma globosa deles, é muito característico das tubulinopatias. E justamente pelo fato deles serem globosos, a gente não consegue enxergar o braço anterior da cápsula interna. Então você tem essa perda, essa ausência, você não vê o braço anterior da cápsula interna. Então essa estrutura globosa dos núcleos da base dá a dica para a gente que isso é uma tubulinopatia. Fora a microcefalia, né? Uma paquigiria ou uma certa simplificação dos giros, uma hipoplasia da fossa posterior e uma hipoplasia do corpo caloso. Tá? Então isso é a morfologia esperada, é o fenotipo esperado para uma tubulinopatia. Como é que a gente vai descrever no laudo, né, essas alterações da tubulinopatia? Então, o grau de severidade, o gradiente, né, se pega mais, se é uma agiria completa, então é totalmente lisencefálico, se tem paquigiria, se tem heterotopia em banda, descrever os gradientes, se é pior anteriormente, se é pior posteriormente, saber se você está lidando com uma criança, com um bebê ou um adulto, se é masculino ou feminino, que algumas estão relacionadas ao X, então a gente tem que saber o sexo, pode ajudar também, tá, para tentar estreitar o diagnóstico da mutação. Então aqui, por exemplo, acho que tem um aspecto posterior pior do que o anterior. É a LIS1, é a RX, é a tubulina alfa 1. O que tem um aspecto anterior pior que o posterior é a dobocortina, é a relina, tá? Então isso pode ajudar. E ver se está relacionado à fossa posterior. Por exemplo, a LIS1 não costuma ter hipoplasia da fossa posterior, mas a tubulina alfa 1A costuma ter hipoplasia da fossa posterior. Apesar do resto do fenotipo de ambas serem iguais, elas dão heterotopia em banda, então elas dão uma lisencefalia, mas o que vai diferenciar a LIS1 da tuba 1A vai ser justamente a fossa posterior. Então, olhar para a fossa posterior. Então, um último slide para esclarecer como predizer o genotipo, quer dizer, qual seria o gene, pelo fenotipo radiológico. Então, olhar para essas 3 estruturas aqui, principalmente, né? Apenas uma sugestão. Olhar para a fossa posterior, olhar para a órbita,
e os nervos ópticos, na verdade, e olhar para se tem ou não hipomielinização, que foi a tubulina da 4A que eu mostrei para vocês. Então, em relação à LIS1 e a tuba 1A, é a questão da fossa posterior. Na tuba 1A você vai ter hipoplasia da fossa posterior. Do resto, elas são idênticas no resto do cérebro. Então, fica muito difícil diferenciar por aqui. Por exemplo, essa aqui, que é a ribbon-like heterotopia, a gente já viu que esse fenotipo é bem característico dessa mutação. Aqui, quando é a tubulina beta 2B, a gente tem uma fibrose dos músculos da órbita, mas a paquigiria perissilviana é uma coisa que não acontece em toda a tubulinopatia, mas pode acontecer aqui. Em relação à tubulina alfa 8, ou então a tubulina beta 3, o que a gente vai ter é uma hipoplasia dos nervos ópticos. Então, e a tubulina beta 4A, a gente vai ver a hipomielinização, como eu falei, que na verdade é essa doença, hipomyelination, com atrofia dos núcleos da base e do cerebelo, tá? Então, são pequenas nuances que nos ajudam. Em relação ao grupo 2D, o que acontece aqui? O defeito vai estar na pia mater. Essa adesão desse processo basal da glia radial com alguns componentes da pia mater, que seria o colágeno, né, da pia mater, essa adesão ela também tem defeitos na mutação dela e ela não acontece. Quando você não consegue aderir muito bem o citoesqueleto, né, a actina desse citoesqueleto, com o colágeno da pia mater, essa pia mater ela se rompe, ela não é sustentada de uma forma contínua. E o que diz para o neurônio que está migrando ali por esse processo da glia radial, o que diz para ele que ele vai parar de migrar aqui é quando ele chega o quê? Na pia mater. Como você não tem pia mater nesses lugares onde tem o defeito, você não tem pia mater para avisar, para emitir uma molécula e avisar que aquele neurônio tem que parar de migrar aqui, ele vai continuar migrando. Então, a gente vai estar diante do defeito que já não é mais, é uma heterotopia, mas eles chamam de uma heterotopia além da pia mater. Por isso que está tudo junto nesse grupo 2, tudo como uma heterotopia, mas é o que eles chamam de overmigration. É um defeito na limitante da pia mater, é como se você tivesse uma heterotopia pial, tá? Além da pia. Os fenotipos aqui, com esses defeitos da limitante pial, vai ser o fenotipo que é uma polimicrogiria, o aspecto radiológico. A gente enxerga como uma polimicrogiria, mas na verdade é uma heterotopia, né, além da pia mater. Então, dois fenotipos radiológicos, é a polimicrogiria e é o cobblestone, que também é uma polimicrogiria, mas é uma polimicrogiria mais difusa, os giros que estão a mais, né, os giros adicionais, aqueles giros pequenininhos que formam a polimicrogiria, eles são mais numerosos, eles são mais bizarrinhos, eles estão um do ladinho do outro, muito grudadinhos. Então, a gente vai ver como é que isso acontece. Aqui é um corte histológico mostrando a pia mater íntegra e os neurônios parando de migrar aqui. E aqui é um outro corte histológico mostrando onde tem esse P, seria a limitante pial, só que a gente percebe que ela está rota em algumas áreas e esses neurônios eles saem migrando por esses defeitos e continuam migrando e não tem nada que diga para eles que é o momento de parar, tá? Então isso é chamado, já está descrito como uma heterotopia além da pia mater, é uma overmigration, uma supermigração, e o aspecto radiológico, como o radiologista descrevia, né, e a gente continua descrevendo assim, é a polimicrogiria. Isso resulta numa polimicrogiria, mas histopatologicamente, fisiopatologicamente, a gente vai ver, na verdade, são neurônios que continuam migrando, é como se fosse uma heterotopia desses neurônios. Então, os defeitos, né, é dito como um defeito de migração terminal e o problema está na limitante dessa pia mater. E aqui que eu acho que a parte interessante, que a gente fala pouco sobre isso, né, que é o cobblestone, é uma polimicrogiria mais bizarra que eu vou mostrar, mas como é que a gente descreve? O cobblestone, ele pode ter três, como se fosse assim, três, não é doenças, mas três alterações, três afecções relacionadas a ela. Né, o cobblestone, que é uma polimicrogiria, que é a distroglicanopatia, e a gente vai ter várias formas, né, cada um com seu gene alterado, que são as distrofias musculares, que são chamadas de distroglicanopatia, a gente já vai ver o porquê.
Tem também outra formação de Cobblestone, outra polimicrogiria difusa e bizarra, que é essa doença, né, essa má formação, que é a polimicrogiria frontoparietal bilateral, tá? Que era conhecida assim, e há pouco tempo ela foi entendida que ela também era um Cobblestone, porque antes era descrito apenas como uma polimicrogiria. Mas hoje ela está incluída dentro do Cobblestone e esses pacientes eles também têm uma dificuldade motora. Não é descrito como uma distrofia muscular, mas ele tá entrando nesse critério, é como se fosse um meio do caminho. E as polimicrogirias, de uma forma geral, todas elas são relacionadas a uma quebra, a um defeito na limitante da pia mater. Todas elas. A fisiopatologia é exatamente a mesma. É que algumas podem ser genéticas, como essas duas, e outras podem ser isoladas, por exemplo, como um evento, um insulto isquêmico no feto, onde você tem a perda daquela pia mater. Ou então uma infecção por citomegalovírus intraútero, um TORCH, você acaba tendo também uma rarefação daquela pia mater, uma destruição, e aqueles neurônios vão começar a migrar e causar uma polimicrogiria. Então, a fisiopatologia é a mesma para todas essas alterações. Então, sobre a distroglicanopatias, eu acho importante. Eu sei que é um pouco maçante a parte de genética, mas eu acho interessante porque a gente entendendo o que acontece ajuda a gente a memorizar e a gravar. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é o ambiente celular, tá? Tipo assim, é intracelular. E aqui é a pia mater, é o ambiente extracelular. Na membrana basal do neurônio, vamos imaginar que a gente está no cérebro, então isso aqui é um neurônio. A gente tem o citoesqueleto, que são uma das estruturas, das substâncias do citoesqueleto é a actina. A gente tem essa outra molécula que é a distrofina, e o fato é que esse citoesqueleto da célula, ele tem que estar aderido à própria membrana basal da célula, por isso que ela tem uma morfologia, por isso que ela tem uma citoarquitetura como a célula da glia radial que fica com aquela polaridade. Então, essas estruturas elas têm que estar conectadas umas nas outras. E o que conecta, né, essa parte do citoesqueleto celular com a membrana basal dessa própria célula? São essas duas proteínas chamadas de histoglicanas. Elas são proteínas onde os açúcares são conectados a elas. Então, a gente tem a beta-distoglicana, que está voltada para a face celular e intracelular, e a gente tem a alfa-distroglicana, que está voltada para a face extracelular. A distroglicana alfa é justamente a distroglicana onde várias enzimas vão colocando pontes de açúcares, por isso que chama de glicana. Então, são proteínas que vão receber várias pontes de açúcar. E essas pontes elas vão se formando, elas vão se alongando, como essa matriglicana. E essas pontes de açúcares, na verdade, elas vão se ligar à laminina, que está o quê? São estruturas de colágeno relacionadas à pia mater. Então, vocês percebem que é uma ponte, né? As coisas vão se ligando. Tendo uma mutação nessas enzimas que vão fazendo, que vão conectando os açúcares à alfa-distroglicana, você tem uma quebra dessa conexão. Então, você não consegue conectar a membrana basal da célula com o colágeno da pia mater. E por isso que você causa essa ruptura. E se a gente olhar para esse esquema aqui do lado, essa ruptura na limitante pial. Se a gente olhar para esse esquema do lado, tem essa ruptura e o neurônio continua a migrar. Só que, em falando de actina, a gente também tem essa proteína actina onde? Nos sarcômeros, nos músculos. Então, você precisa conectar para o músculo contrair, para ser um músculo funcionalmente normal, ele precisa contrair. Para ele contrair, essas fibras de actina dentro do sarcômero, ele precisa estar ligado ao sarcolema, que é a membrana basal do sarcômero. Se a gente não consegue conectar a actina com o sarcolema, essa musculatura ela não tem uma contratilidade adequada, ou seja, ela não funciona, ela é disfuncional, tá? Então é isso que acontece, por isso que o nome dessas doenças que tem essa mutação na construção dessas pontes de açúcares, eles chamam de distoglicanopatias, porque existem vários tipos de açúcares aqui. Então, uma mutação no açúcar X ou no açúcar Y, tudo bem, são genes diferentes, mas as doenças são muito parecidas. Uma nuance ou outra pode ser diferente ali na imagem, mas todas elas vão acabar causando uma distrofia muscular.
É um slide mais para consulta, para ficar para consulta para vocês, porque é complexo demais a gente entender tudo que está acontecendo. Mas assim, esse esquema mostra, né, todas as doenças que podem dar algum grau de distrofia muscular e Cobblestone. Cada gene mutado vai dar uma doença, e eu coloquei elas aqui. Eu dividi um pouco sobre tudo que pode acontecer dessas pontes de açúcares, ou então alterações na formação da laminina, quer dizer, mutações em relação ao próprio colágeno, não é em relação a distroglicanopatias. Eu trouxe aqui também, tá? Porque eles também dão fenotipos radiológicos. Então, as distroglicanopatias que a gente está acostumado a ver na literatura é a Walker-Warburg, é a Fukuyama, é o músculo cérebro-olho, que são distrofias musculares, é a síndrome Lard. Então, tudo isso todas essas, na verdade, são relacionadas a distrofias musculares. Ou então você tem alterações do colágeno, que muitas vezes que não dão distrofias musculares, mas eles dão alterações encefálicas, às vezes semelhantes. Pode ter uma nuance diferente, mas você vai procurar as alterações no mesmo lugar. Então, no cerebelo, eu vou mostrar. Então, a síndrome de Poret-Boltzhauser, que foi descrita há pouco, que é em relação à laminina alfa-1, em relação à laminina alfa-2, que também é chamada de merosina. Laminina alfa-2 tem esse nome merosina, por isso que é dito como deficiência da merosina. Tá? Ela não causa distrofia muscular, mas ela dá uma alteração radiológica. A doença de Urit. E essa aqui, que é aquela que eu falei que foi incluída como Cobblestone, assim, meio que de última hora. Ela não era descrita como uma polimicrogiria do tipo Cobblestone, que é aquela polimicrogiria bifrontoparietal, mas ela acabou sendo incluída. Eles entenderam que é um tipo, sim, de Cobblestone, tá? Que é relacionado ao colágeno, só que dessa vez do tipo 3 e não do tipo 2, mas que também está na Pia Mater. Então, em relação às distrofias musculares, de uma forma geral, o que a gente tem que procurar? Esse aspecto de polimicrogiria, que é o tipo Cobblestone, tá? Então, você tem alteração na cortical do cérebro, você tem alteração de fossa posterior, tanto de cerebelo quanto de tronco cerebral, e alteração de retina. Então, Cobblestone, como eu mostrei aqui. A fossa posterior, a gente costuma ter hipoplasia do tronco, então é um tronco em S. Isso aqui eu trouxe uma foto fetal, para a gente ver que o tronco cerebral do feto ele é em S, e esse aqui é um neonato que continua com uma hipoplasia do tronco, que também é em S, tem esse formato, é uma hipoplasia bastante grave. Em relação à retina, a gente sabe que na retina a gente tem neurônios, e a retina também é tecido nervoso. A retina não consegue ficar, entre aspas, assim, colada, e ela acaba descolando facilmente. Então, essas crianças, normalmente, elas desenvolvem descolamento de retina, que é aquela forma em taça. E em relação ao cerebelo, o que a gente vê são esses cistos cerebelares. Então, procurar cistos cerebelares quando você vê um Cobblestone, quando você está diante de uma distrofia muscular. Ninguém sabe explicar o porquê desses cistos, mas existe uma teoria de que quando esses neurônios estão migrando além da pia mater, eles acabam envolvendo alguns componentes da pia mater e um pouquinho de líquor, e por isso você teria assim, alguns cistos revestidos, né? A parede dos cistos seria por membranas, né? Como se fosse uma pia mater, mas isso não está comprovado, isso é uma teoria. Então, o Walker-Warburg, que é o POMT-T1, a gente vê que é um Cobblestone bastante severo, o parênquima cerebral bastante afilado. Existe uma hidrocefalia muito grande, porque também é pela ruptura do neuroepêndimo. Algumas hidrocefalias congênitas é em função da ruptura do neuroepêndima que eu mostrei para vocês no outro slide, não só da heterotopia periventricular, mas também causam hidrocefalias congênitas. De novo, o descolamento da retina, um tronco em S, uma hipoplasia do tronco. Aqui é a Fukuyama, que tem os cistos cerebelares, aqui tem pouquinho, é um cerebelo também hipoplásico. Pode ter alteração de mielina, mas existe uma polimicrogiria Cobblestone, é um pouquinho mais grosseiro, se olhar com calma vocês vão ver um serrilhadinho, né, na superfície dos giros. Essa foi a Fukuyama. Em relação às alterações da laminina, que são as alterações do colágeno, a gente não tem necessariamente, que é a doença do Poret-Boltzhauser, a gente não tem a distrofia muscular, mas a gente vai ter a presença dos cistos, hipoplasia e cistos cerebelares. Na verdade, você tem quase que uma displasia dessa córtex, só que cerebelar, e não do cérebro, tá? Então, você vê que são nuances, mas os fenotipos, eles se repetem. A deficiência de merosina é uma que causa, na verdade,
a alteração de substância branca, normalmente periventricular. Essa especificamente ela não causa um cobblestone, ela não causa distrofia muscular, mas acaba que é uma subunidade da laminina. Ela também acaba estando por aqui, mas o fenotipo radiológico, infelizmente, não é parecido, né? É mais um para a gente, na verdade, gravar, memorizar e decorar. Mas fica aqui né, o que ela é, falando um pouco dela, para não ficar perdido também. Então, já que eu estou falando de laminina, eu estou mostrando a deficiência de merosina. E a polimicrogiria bilateral fronto-parietal, que foi aquela que foi incluída como cobblestone. Na verdade, não é a distroglicanopatia, ela está relacionada com o colágeno do tipo 3, então está relacionada a uma mutação relacionada às estruturas que formam a pia mater, mas você acaba tendo, sim, uma overmigration, você acaba tendo uma polimicrogiria do tipo cobblestone, tá? E a presença de cistos cerebelares, esses aqui sim são menorzinhos, mas eles existem. Então os fenotipos se repetem quando a gente está lidando com o mesmo processo molecular, uma mesma via genética. São vários genes, mas eles participam da mesma coisa. Em relação às outras polimicrogirias, a aula já está terminando, então em relação às outras polimicrogirias, aquelas que na verdade a gente acaba vendo mais no dia a dia mesmo, elas podem estar relacionadas com os outros processos genéticos ou não, então pode ser genético sim, como a polimicrogiria perissilviana, que estão relacionadas aos canais de cálcio, elas podem ser um insulto intraútero como o citomegalovírus, que é infeccioso, então você acaba fazendo uma rarefação dessa pia mater e provocando uma polimicrogiria. Ou então você pode ter polimicrogirias isoladas que né, a criança, a pessoa nasce assim, e na verdade a gente nunca vai descobrir o porquê que aquilo aconteceu, mas como deve ter sido algum insulto intraútero que acabou rompendo essa pia mater e aconteceu o que eles chamam da supermigração, né? Aqui é uma outra forma. Então, independente se é genético, se é um insulto, a fisiopatologia parece ser a mesma, tá? E aqui é o último slide, que foi isso que eu falei agora, só um slide mesmo para uma consulta futura, para lembrar a gente da visão radiológica, é uma sugestão de onde que a gente tem que olhar, como que a gente deve descrever. Eu acho que fica mais fácil de entender quando a gente... É mais fácil da gente dar o laudo quando a gente entende o que está acontecendo. E aqui eu termino a minha aula, vou descompartilhar a tela. Bom, muito obrigado, Patrícia. É um assunto bem complexo, né? E a gente tem que se dedicar e procurar entender, mas é realmente uma coisa muito complexa. Durante algum tempo, eu dei aula de doença de migração neuronal. Uma coisa que eu ia te perguntar, antigamente dava muita importância à apoptose, na fase de organização cortical, falava em apoptose. O que você me diz disso? Isso aí saiu de moda? Como é que é a história? Na fase de organização cortical, eu que não leio muito assim, sobre a apoptose nessa fase. A gente vê muito a apoptose, eles falaram de apoptose na proliferação. Na proliferação, porque se você não divide a célula filha nem duas, se você tem uma célula mãe, que na hora da divisão você acaba gerando por mutação duas células filhas que não são iguais entre si, então tipo uma célula filha pega mais DNA que a outra, ou pega mais organela que a outra, naturalmente uma delas ou as duas vão sofrer apoptose. Então por isso você tem microcefalias, porque né, divide de uma forma normal, entra em apoptose, divide de uma forma normal, entra em apoptose, aí você acaba não tendo muito neurônio e gera uma microcefalia. Então existe assim, e a apoptose ela já é relacionada à mutação, não é uma apoptose assim sem motivo, né? Assim, sem propósito. Ok, Patrícia, muito obrigado então. Obrigada a todos que ficaram aqui até o fim, me ouvindo. Obrigada. Ok, gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Carlos.